Seja muito bem-vindo, meu nome é Pedro Isaac, eu sou advogado tributarista. Nesse vídeo nós vamos abordar o tema das multas aplicadas pelos fiscos estaduais, municipais, DF, União, no exercício da sua atividade fiscalizatória que acompanha aí a natureza do Estado enquanto uma entidade tributante. E nós vamos entender isso à luz do princípio do não confisco da Constituição Federal e com base na doutrina do professor Sabag. O professor Sabag, eu tive a honra de conhecê-lo recentemente, assisti uma palestra dele aqui em Goiânia. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu estudo direito tributário em boa parte pelos materiais do professor Sabag e acabei ganhando esse manual, ó, 2025, novinho, eu tenho 2024. E ele acabou me presenteando. Foi para São Paulo, voltou 15 dias depois para dar uma outra palestra e acabou me presenteando com esse manual. E nós vamos trabalhar esse vídeo a partir da doutrina do professor Sabag. Não é um vídeo rápido, não é um vídeo curto, mas a gente pretende avançar bastante no trato da limitação da multa, tá? A gente até onde que a gente chega, qual que é o limite dela, o que o STF estabeleceu. Nós vamos entender um pouco da natureza jurídica da multa, da proibição do não confisco. Nós vamos entender um pouco mais sobre esses autores. Então, se você gosta de um conteúdo assim, se você está buscando um conteúdo mais técnico, fique aqui comigo com o vídeo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós falamos sobre as multas. Agora vamos entender o conceito do confisco. O confisco, inclusive nas palavras do professor Sabag, é a absorção do patrimônio do particular pelo Estado. É simples assim. Quando o Estado, através da sua força de império, da lei, das decisões judiciais, ele invade o patrimônio particular e toma para si, sem uma devida contraprestação, nós estamos falando de confisco. Embora a nossa Constituição ela caminhe no sentido do não confisco, o não confisco não é absoluto no nosso país, assim como nenhum direito é absoluto. Nós temos, por exemplo, a hipótese daquela propriedade utilizada para plantio de psicotrópicos, né? As ervas, né, psicotrópicas, para deixar todo mundo alucinado, enfim, plantios de coca e outras ervas. Essas propriedades, quando o Estado vai com o devido processo legal, autua os proprietários, eles acabam sendo incriminados, enfim, os advogados da seara penal vão saber explicar melhor. Essa propriedade ela pode ser confiscada pelo Estado. Pode chegar um ponto em que o Estado toma para si essa propriedade através do devido processo legal e está tudo certo. Mas na seara tributária, nós não temos essa possibilidade de haver o confisco, pelo menos em tese. Sabemos que é muito discutível, porque o conceito de confisco ele guarda muito com a proporcionalidade. E aqui a gente precisa entender o conceito do Klaus Tschipke. Esse doutrinador, Klaus Tschipke, ele vai escrever o seguinte, e aqui é muito importante a gente entender o conceito dele para entender o que é confisco. Ele vai falar o seguinte: a capacidade contributiva começa além do mínimo necessário à existência humana digna e termina aquém do limite destruidor da propriedade. E ainda ele continua: a capacidade contributiva termina de modo onde começa o confisco que leva à destruição da capacidade contributiva. Nós temos esses dois conceitos e que dá para ilustrar num quadro, onde nós temos o mínimo existencial de uma pessoa. E nós temos a propriedade. E nós temos o meio termo. Quando o tributo ou a multa aplicada dentro dessa esfera tributária, lembrando que a multa não tem natureza tributária. Quando esses dispositivos legais na mão do Estado são aplicados de maneira a não permitir que o indivíduo tenha o mínimo existencial, nós estamos diante de um confisco. Suponhamos um exemplo. Suponhamos que hoje nós tivéssemos uma alíquota de imposto de renda de 30% sobre o salário mínimo. Então, ao oferir renda ao fato gerador, né, nós temos a hipótese de incidência, a lei previu que ao oferir renda, a base de cálculo é um salário mínimo
E a partir disso a gente teria uma alíquota de 30%. Imagina uma família que vive com salário mínimo, tendo que ter retido na fonte 30% do seu salário, ou seja, a gente teria sobrando R$1.000 ali, e essa família teria que viver do resto. Certamente, ser humano normal, o homem médio, consegue olhar para isso e falar: o Estado está confiscando o mínimo existencial, aquilo que a pessoa precisa para sobreviver. Tanto que é dentro de uma lógica assim também, de capacidade contributiva, de mínimo existencial, que se discute a ampliação das faixas do imposto de renda, porque em vez de ele ser progressivo, de alguma maneira a nossa carga tributária faz com que nós tenhamos uma regressividade muito grande, né? Quando você pega um motorista de aplicativo, aí, por exemplo, ganhando líquido R$3.000, R$4.000 e tendo alíquotas de tributação de 27,5%, porque os repasses, os custos, às vezes a conta não fecha, mas ele tem uma movimentação grande e acaba enxergando ali uma parte como renda mais significativa e vai para o imposto de renda e é tributado numa ordem muito elevada, mas que efetivamente é alguém que ganha R$3.000, R$4.000, né? Sabemos disso. E esse indivíduo ele tem uma tributação elevada. E quando nós falamos dessa tributação que compromete o mínimo existencial, nós estamos diante do confisco. Uma outra hipótese é quando há um dilaceramento da propriedade. Imaginemos que nós tivéssemos um IPTU que a cada ano cobrasse 30% sobre a base de cálculo, que é o valor do imóvel. De novo, 30%, 33% para facilitar o cálculo. Ali, pouco mais de 3 anos, a propriedade estaria quase reduzida a zero, né? Porque sempre é 33%, enfim, até ir diminuindo, até não sobrar mais quase nada, né? Então, o Estado ele poderia se apropriar do patrimônio através disso, e nós não podemos permitir de forma alguma que isso aconteça. Então, aí que surge a questão das multas. Durante muitos anos, muitas décadas, o fisco, seja municipal, estadual, federal, ele sempre aplicou multas pesadíssimas na questão do descumprimento, seja da obrigação principal de pagar o tributo, seja da obrigação acessória, como por exemplo, fazer a declaração. Então esse contribuinte que às vezes não declarava, mesmo que não tivesse tributo a recolher, mas ele tinha uma obrigatoriedade de declarar, por não cumprir a obrigação acessória, ele sofria penalidade. E o que a gente tem aqui? Multas de 300%, por exemplo, 400%. Tínhamos multas bastante elevadas, 200%, 250%. E isso fez com que os advogados se movimentassem, que a doutrina brasileira se movimentasse, discutisse o tema. E aqui eu vou trazer apontamentos muito importantes a respeito desse tema. A gente pode olhar aqui, recurso extraordinário 60.476, segunda turma, relatoria ministro Evandro Lins, 1967, o STF já tratando da questão. Olha aqui a emenda. Executivo fiscal, graduação da multa de acordo com a gravidade da infração e com a importância desta para os interesses da arrecadação. Pode o judiciário, atendendo às circunstâncias do caso concreto, reduzir a sanção excessiva aplicada pelo fisco. Precedente Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário conhecido, mas não provido. Então o Supremo já observava ali em 67, falando: olha, nós precisamos, já temos precedentes, precisamos observar o caso concreto. A multa ela não pode ser desproporcional, ela não pode ser a vontade do fisco. Então, ela tem que trazer uma questão que não é confiscatória. A gente pode avançar. No recurso extraordinário 81.550, relatoria do ministro Xavier Albuquerque, 20/5/1975, isso aqui. ICM, que seria o ICMS, cooperativa de consumo, incidência do tributo desde o advento do Decreto-Lei 406/68, consoante a orientação ultimamente firmada no Supremo Tribunal. Multa moratória de feição confiscatória, redução a nível compatível com a utilização do instrumento de correção monetária. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte. Então, foi sempre nítido que a jurisprudência sempre caminhou no sentido de não permitir que a multa tivesse um caráter iníquo, porque tem que ser julgado com base em razoabilidade e proporcionalidade.
e é muito difícil conseguir estabelecer parâmetros bastante objetivos. A lei complementar, o legislador, uma hora ele vai ter que se movimentar e falar: o limite máximo é esse, tá? E aí todo mundo segue, e se tiver muito alto, de novo, vira uma discussão sem fim. Mas aqui a gente já tem um parâmetro estabelecido pelo STF em 2024. Em se tratando de multas qualificadas, nos casos aqui de crime de ordem tributária, fraude, conluio, sonegação, em se tratando dessas questões peculiares, nós estaremos diante de uma limitação da multa dentro da seara tributária no valor de 100% do valor do tributo. Se nós tivermos uma reincidência, pode chegar a 150%. O que o fisco faz de uma maneira geral? Aplica direto, na grande maioria das vezes, 150%. Principalmente municípios, estados. A nível da União, é mais comum ver multas de 30%, 40% naquilo que não diz respeito à fraude, aquilo que não diz respeito à sonegação, ao conluio, é mais comum. Só que a nível municipal, principalmente, claro, dentro da realidade da qual eu tenho contato, viu? Eu estou aqui no município de Goiânia, a gente lida com região metropolitana, enfim, é muito comum ver as multas na ordem de 100% e 150%, que é o máximo hoje permitido dentro da jurisprudência do STF, que seria no caso das multas qualificadas. Mas isso aí se aplica para basicamente qualquer multa que o fisco queira lançar. Hoje é um parâmetro quase que universal estabelecido a nível Brasil de 100% uma vez, 150% reincidência. Mas o fisco aproveita e lança, e não é incomum. E assim, me espanta porque os auditores fiscais são pessoas naturalmente bem instruídas a respeito de tributo, jurisprudência. As procuradorias são pessoas naturalmente bastante gabaritadas que estão lá dentro. Isso é de se esperar. Obviamente que às vezes em comarcas menores, onde você tem o fiscal de tributos municipal, que ele tem um ensino médio, às vezes ele não tem uma formação densa de direito tributário, o salário é 2, 3 mil reais, enfim, às vezes você vai ter uma qualidade técnica menor em virtude de toda a circunstância que não diz respeito ao fiscal, mas diz respeito a toda aquela circunstância de difícil acesso ao ensino, o cargo é mal remunerado, o fisco não dá aquilo que é necessário para que ele vá estudar o necessário. Tudo bem, em comarcas menores, assim, mesmo em comarcas menores, onde o salário de um procurador às vezes é 2, 3 mil reais, a gente entende que há um sem número de demandas que esse procurador trabalha juntamente com a demanda fiscal. É de se compreender que aí realmente teriam distorções ou talvez alguns atrasos em entender as legislações, e aplicam e cobram as multas na ordem de 200%, 250%, os autos de infração, trazendo essas sanções pecuniárias nessa ordem confiscatória, atenta contra aquilo que o STF dispôs a respeito do conluio, da fraude e da sonegação. Os parâmetros máximos do STF são simplesmente deixados de lado. E quem que acaba perdendo com isso? É a sociedade como um todo. Por quê? Isso vai judicializar, cedo ou tarde judicializa. Há uma sucumbência amanhã ou depois do Estado, há uma demora até o cumprimento dessa obrigação, há uma movimentação inútil da máquina estatal e é prejuízo para o contribuinte, que se vê compelido a dilapidar o seu patrimônio ou ter o seu mínimo existencial comprometido por conta de multas desarrazoadas. Mas, basicamente, esse é o cenário estabelecido hoje no nosso país. Uma limitação de 100% em caso de reincidência e 150%. Mas a real é que, basicamente, na esfera tributária, quando a gente se depara com autos de infração, as multas, lembrando que não tem natureza tributária, tá? Elas já vêm, às vezes, com 200% do valor do tributo. Então, é totalmente confiscatória e, graças a Deus e ao empenho do judiciário,
quando essas questões chegam no judiciário, normalmente elas são facilmente resolvidas, porque os juízes acabam estando ali mais antenados a essas mudanças, né? Eventualmente, às vezes, uma vara no interior, um juizado no interior não vai estar antenado a tudo, porque o juiz julga desde estatuto da criança ou adolescente até crime de ordem tributária e por diante, mas do modo geral, pelo menos a nível de tribunal, isso já é bem sedimentado e essas multas, num caráter confiscatório, elas costumam cair com bastante facilidade. E por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tem uma sugestão de vídeo, uma sugestão de informação ou queira contribuir com o que foi dito aqui, acrescentar ou até mesmo corrigir alguma imprecisão, tem aqui os comentários e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.